a nós descei divina luz, a nós descei divina luz em nossas almas, em nossas almas acender o amor de Jesus em nossas almas, em nossas almas acender o amor de Jesus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quero saudar o pároco desta paróquia, Padre Odilo Reppers, a equipe de trabalho junto com ele, Padre Arnaldo Menezes, que foi meu colega de turma, Padre Moacir Tini, que já está a caminho de Santa Catarina, não é? Esta sua nova missão. Abri as portas para ele, para que possa entrar. Neste quarto domingo do Advento, a liturgia nos apresenta o menino com o nome de Emanuel, de Deus conosco. Em outras palavras, como se o profeta dissesse: Deus é nosso amigo, Deus está próximo de nós. E ele vai provar isto, porque ele vai vestir a nossa roupa. Ele vai caminhar no meio de nós. E ele vai nos trazer o que dura para sempre, que é a salvação. Por isso que o Natal é chamado a festa das nações. Todos têm direito a serem felizes, a saberem que vieram ao mundo para ser feliz e fazer os outros felizes. E isto muda a história. Achei interessante, hoje de manhã eu li, abrindo um pouquinho um parêntese, hoje de manhã eu li dizendo que a China que tem tão poucos católicos, está celebrando o Natal pelas luzes, pelo comércio. Nós lembramos que as primeiras luzes dos enfeites de Natal vieram importados da China. Lembram? Há uns anos atrás, quando não era costume da gente estar enfeitando isso, né? E o comércio celebra mesmo, e diz que na noite, eu li isso hoje de manhã, diz que na noite do Natal, as igrejas entopem, muita gente curioso para saber o que acontece lá. Porque não tem formação cristã, não tem formação católica. Mas veja, ao invés de criticar, eu diria para vocês, o que é que está atraindo ali? Tá bom, é o comércio, mas a própria luz. E o que é o Natal? É a festa da luz. Na narração do Evangelho da noite do Natal, é muito interessante, porque quando o anjo aparece aos pastores, diz aí que a luz brilhou, a luz se iluminou, a glória do Senhor se manifestou pela luz e eles ficaram com medo. E aí o anjo disse: anuncio-vos uma grande alegria que é para vós e para todo o povo. Nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal, para você entender o que eu estou falando. Encontrareis o menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Numa outra tradução diz, não havia lugar para ele na casa. Quero então chamar primeiro a luz.
os iluminou. A luz acompanhado da alegria. Anuncio-vos uma grande alegria. Nós lembramos e recordamos o Papa Francisco, e não se cansava de pedir e de lembrar que nós somos anunciadores da alegria. E quem encontrou Jesus Cristo encontrou sentido para a sua vida. Portanto, ele tem o rosto alegre, tem a mente alegre, tem uma vida alegre. E a própria figura dele, ele não conseguia falar 5 minutos sem dar uma gargalhada, sem contar uma piadinha, enfim. Mas essa alegria não é uma alegria passageira e nem uma alegria criada ou contagiada por algo humano, mas é o encontro do Senhor que veio nos salvar. Tem alegria maior do que saber que nós somos salvos pelo Cristo. O segundo momento, que também eu vejo como é fantástico, quando o anjo dá o sinal, dá a senha para encontrar, ele diz que não havia lugar para ele na casa, na hospedaria. Eu pergunto para vocês, qual é o recado? Se não havia lugar para ele, não havia casa para ele, mas no entanto ele não deixou de nascer. Ele continuou sendo Deus. Ele veio a nós. Ele contagiou os pastores, contagiou os magos, enfim, todos os personagens que saíram justificados. Os magos mudaram de rumo. O que quer dizer isso? Essa última semana eu me atrasei um pouco nos meus compromissos de padre, e aí eu tive que visitar os doentes de última hora. E aí, na terça, na quarta e na quinta, fui visitando os doentes. E quando eu chegava na casa de algum doente, com aquela enfermidade sem perspectiva, eu me lembrava deste texto. Nosso Senhor veio ao mundo, mesmo que não tinha lugar para ele. Então, nada é motivo para nós não acolhermos o dom de Deus, a celebração do Natal. Sempre, independente da nossa dor, das nossas dificuldades e das confusões do mundo, em nós, no meio de nós, a alegria da presença de Deus pode acontecer, porque Ele continua nos salvando. E hoje, a figura deste quarto domingo do Advento, no ano A, não é Nossa Senhora, é interessante isso, é São José. Porque o Espírito Santo, que é o autor de toda a obra, precisa convencer São José, que já estava prometido em casamento. José e Maria já tinham projetos, já tinham planos, mas o plano de Deus ampliou. Por isso, hoje, nós, Josés, também devemos ter a coragem, mesmo que está tudo programado, mesmo que já escolhemos, mesmo que já fomos escolhidos, mesmo que já construímos, mesmo que já temos filhos, já temos netos, prestemos atenção se Deus não quer ampliar o nosso horizonte. Só quem tem capacidade de sonhar vai saber. Sonhar na Bíblia significa ouvir Deus, entrar em sintonia com Deus e, sobretudo, ser temente ao Senhor. E quando ele acorda, as angústias deles foram resolvidas. E ele humildemente aceita a amplitude do projeto de Deus. De um homem judeu, da descendência de Davi, assumir uma família agora, ele assume a família povo de Deus. Ele é o patrono da Igreja Universal. Enfim. E São José seja sempre nosso amigo.
assim como Maria. E o sim dela foi essencial para que a história da salvação acontecesse pela encarnação. São José também é tão importante. Portanto, ninguém está dispensado. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem adulto, nem idoso. Todos podem e devem fazer parte do sonho de Deus. Termino com uma fala do Papa Leão, quando ele lembra que o nascimento do Salvador é o príncipe da paz. Portanto, a construção do Natal deve ser a construção da paz. Diz o Papa: Natal é o nascimento do príncipe da paz. Não é apenas ausência de guerras, mas uma amizade entre os povos baseada na justiça. A paz existe e é real, diz o Papa. Tem o poder também de iluminar e alargar a inteligência. Resiste à violência e a vence. A paz tem o sopro de eternidade. Vamos repetir? A paz tem o sopro de eternidade. Por isso, este fim de semana é o fim de semana do sopro de Deus. Em pé, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis